Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma semana, com a graça de Deus, né? Paz e bem para todos vocês. Nós estamos começando uma semana pós Dia da Consciência Negra, que infelizmente foi marcada no Brasil por um fato extremamente triste, né? Mais uma vez a gente teve a violência imperando num episódio que envolvia uma pessoa negra, e justamente no Dia da Consciência Negra. Eu não estou aqui para a gente discutir se ele estava certo ou se ele estava errado, né? Ou se ele foi agredido por causa da sua cor. Algumas pessoas falaram assim, mas ele não foi agredido porque ele era negro. Ok, o que acontece é o seguinte: cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista. Mas, mais uma vez, a gente vê um ato de violência desnecessária, porque uma pessoa que não estava armada não precisaria ser morta, né? Ele poderia ter sido imobilizado, ele poderia ter sido preso, ele poderia ter respondido pelos seus atos, se é que houve alguma coisa, né? Eu não estava lá para ver, não estou aqui para julgar ninguém, mas espancar uma pessoa até a morte pedindo socorro é extremamente triste, assim, deprimente, desolador, né? Então, tudo o que a gente falou durante todo esse tempo sobre a consciência negra vem nesse momento porque, além disso tudo que eu falei, que nenhuma pessoa precisaria passar por isso, além de tudo isso, ele era negro. E até que ponto a cor da pele influenciou na atitude dos seguranças, a gente não tem como mensurar, né? Mas o fato é que ele era um negro. Então, infelizmente, a gente não teve o que... na verdade, a consciência negra não é um dia de comemoração, é um dia de reflexão. Mas, infelizmente, a gente teve mais um fato triste marcando essa data, né? Por isso, eu resolvi começar a aula de hoje pela hora do conto. Então, hoje eu vou contar para vocês, ainda faltam 2 livros da coleção Black Power, né? E eu vou começar contando essa semana a história de Mandela. Mandela é o cara, né? Então vamos conhecer a biografia de Mandela, tá? Na nossa hora do conto especial da coleção Black Power do mês de novembro, ok? Vamos lá, então. Meu ideal é o de uma sociedade livre e democrática, em que todas as pessoas vivam em harmonia com iguais oportunidades. Frase do Mandela. A República da África do Sul é um país que fica na extremidade sul do continente africano. Lá, onde o Oceano Índico e o Oceano Atlântico se encontram, moram cerca de 55 milhões de pessoas, na sua maioria negros. Com o território dividido em 9 províncias, o país tem 3 capitais. Pretória é a executiva, Cidade do Cabo, a legislativa, e Bloemfontein, a judiciária. Então aqui ele tem a foto do mapa, né, da África do Sul. A moeda na África do Sul é o rand, que vale algo como 27 centavos do real. Os idiomas oficiais são 11. As 2 línguas mais faladas são o Zulu e o Xhosa. A terceira, o Afrikaner, que é derivado do holandês. Foi muito utilizada pelos descendentes dos antigos colonos europeus. Já turistas e viajantes a negócios podem falar inglês tranquilamente. Uma potência econômica, a África do Sul é um dos principais produtores mundiais de ouro, platina e diamante. Mas suas riquezas não param por aí.
com uma paisagem de tirar o fôlego, a região abriga em suas savanas douradas milhares de espécies de animais e plantas só vistos ali. Foi lá, há pouco mais de 100 anos, em 18 de julho de 1918, que na pequena aldeia de Mevizo nasceu Nelson Mandela, um homem que dedicou sua vida à luta pelos direitos humanos. Ele acreditava que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Que interessante, ele divide a mesma opinião da Malala e a nossa. Seu pai, um chefe Tembu, o chamou de Rolilala, que na língua Xhosa significa arrancando o galho de uma árvore, ou encrenqueiro. E mesmo não sabendo ler e escrever, quis que seu filho frequentasse a escola. Ele morreu quando Mandela tinha apenas 9 anos e deixou o menino sob os cuidados do chefe de Makekezweni, regente do povo Tembu, que o criou como seu próprio filho. Com seu povo, Rolilala, Mandela aprendeu a importância das leis, da educação e da disciplina. Na escola, começou a ser chamado de Nelson Mandela. Nessa época, era comum que as crianças africanas recebessem nomes ingleses. Isso porque os nomes africanos eram considerados difíceis de pronunciar e inferiores. Mandela foi preparado de acordo com a tradição para aconselhar os governantes da tribo e educado para fazer parte da elite africana. Frequentou respeitáveis escolas e a única universidade africana para negros. Em busca de novos horizontes, o rapaz se recusou a aceitar um casamento arranjado pelo regente da tribo e decidiu fugir. Em Joanesburgo, começou a trabalhar como vigia numa mina de ouro, mas foi dispensado quando o gerente soube que ele não tinha a aprovação do regente. Com o curso de Direito e a recomendação de Walter Sisulu, que mais tarde se revelaria seu fiel amigo e uma das maiores influências na política do país, Mandela conseguiu estágio em uma das principais firmas de advocacia da cidade. Uma rara oportunidade para negros naquela época. Os colegas de trabalho plantaram em Nelson a semente da política e o engajamento na luta pela liberdade. Logo, ele começaria a frequentar as reuniões do Congresso Nacional Africano, CNA, partido criado para defender mudanças que garantiriam os direitos dos negros à cidadania na África do Sul. No século XVII, os holandeses da Companhia das Índias chegaram à região, instituindo a escravidão e o tráfico de pessoas para a Europa. Os descendentes dos primeiros colonos eram chamados africâneres. Mas foi no século XIX que a dominação e exploração do território foi intensificada pelos ingleses. Os britânicos possuíam superioridade militar e, com isso, mantinham o controle da colônia africana. Durante anos, comandaram a extração do ouro, diamante e outras riquezas do subsolo. Entre outras desigualdades, os não brancos não tinham direito ao voto e, mesmo sendo maioria, deviam habitar menos de 1/10 das terras e só podiam viver nas cidades como empregados. Eram anos de opressão racial e de poucas oportunidades para os homens negros. Um sistema de leis e regulamentos conhecido como apartheid foi criado para mantê-los numa posição inferior em relação à minoria branca e potencializar as ofensas praticadas diariamente contra eles. Uma criança negra, caso tivesse a sorte de ir à escola, frequentaria uma instituição só para negros.
Seria atendida em hospitais só para negros e moraria em uma área reservada apenas para negros. Além disso, era comum que trens, bancos públicos e até calçadas fossem diferentes. O casamento entre brancos e negros era proibido, e negros eram presos pela polícia a qualquer hora do dia por não apresentarem um passe com suas informações pessoais, de trabalho e autorização para se locomoverem na cidade. Muito triste. Preocupados em renovar os ânimos e as ações do CNA, Nelson e seus amigos, entre eles Oliver Tambo e Walter Sisulu, fundaram a Liga da Juventude. Eles defendiam o nacionalismo africano e a implantação de um novo regime democrático multirracial. Com o apoio do partido, o grupo iniciou uma campanha de ações para mobilizar o apoio das massas. Eram greves, boicotes, comícios de protesto e outras formas de desobediência civil e resistência pacífica. Na casa de Sisulu, Madiba, como Nelson era chamado em homenagem ao seu clã, conheceu a enfermeira Evelyn Mazia. Eles se casaram, viveram juntos por 14 anos e tiveram 4 filhos: Tembe, Makigatô, Makaziwe, que viveu apenas 9 meses, e Makaziwe, filha caçula, que recebeu carinhosamente o nome da irmã falecida. Em 1950, o governo criou a Lei de Repressão ao Comunismo, que tornava ilegal qualquer manifestação contra o Estado e toda organização ou indivíduo que se opusesse às suas políticas. Durante a campanha do CNA, milhares de pessoas, entre elas médicos, advogados, professores e estudantes, foram presos por violar voluntariamente leis que eram injustas. Mandela estava comprometido com as causas da população negra e já havia ganho experiência como advogado. Assim, em 1952, ele e Oliver Tambo abriram o primeiro escritório de advogados negros da África do Sul. Todos os dias recebiam uma multidão de pessoas negras em busca de ajuda. E mesmo sendo advogados competentes e reconhecidos, esbarravam com o preconceito no tribunal. Anos mais tarde, Nelson conheceria Winnie, sua segunda esposa, e a primeira mulher negra assistente social a trabalhar no hospital da cidade. Corajosa e obstinada, Winnie logo começou a acompanhar Mandela em reuniões e discussões políticas. Os dois se casaram em Bizana, terra ancestral de Winnie, e tiveram 2 filhas, Zenani e Zindizi. Mandiba era conhecido por ser opositor do sistema do apartheid, um guerreiro pela liberdade. Fechou seu escritório e se distanciou da família para viajar secretamente pelo país, formando alianças valiosas e planejando boicotes e greves. Todas as manifestações eram fortemente repreendidas pela polícia e não se via outra saída senão usar a violência. Então, Mandela foi encarregado pelo CNA de organizar um grupo para agir contra o Estado e iniciar uma revolução. Começaram sabotando instalações militares, usinas e escritórios do governo com bombas caseiras. Todos eram proibidos de usar armas e não deveriam pôr vidas em risco de forma alguma. Mandela deixou o país em busca de apoio militar, mas ao voltar foi preso e condenado à prisão perpétua. Ele e outros membros do partido foram presos na ilha de Robben, submetidos a humilhações e isolados do mundo. Impossibilitado de ajudar sua família,
Mandiba passou por momentos dolorosos, como a perda da mãe, a morte do filho Tembi e as inúmeras prisões de sua mulher Winnie. Ele lutou diariamente para preservar sua dignidade, enquanto quebrava pedras no pátio ou era obrigado a usar calças curtas como símbolo de inferioridade. Mas Mandela transformou a prisão em um lugar de aprendizagem. Fez desses anos terríveis a oportunidade para aprender o Afrikaner e estudar a história dos seus opressores. Os movimentos radicais e as rebeliões tomavam as ruas. A imposição do Afrikaner nas escolas trouxe centenas de crianças armadas com paus e pedras para um enfrentamento com o exército. Muitas delas ficaram feridas. Em resposta ao governo, jovens militantes causavam ainda mais tumulto e violência. Durante a prisão de Mandela, Winnie continuou sua busca por igualdade, justiça e liberdade, enfrentando banimentos, confinamento e até prisão. Ela lutava com todas as suas forças, liderando os jovens radicais e fazendo benfeitorias para a comunidade. A segunda esposa de Mandela. Em 1980, líderes do partido iniciaram uma campanha com repercussão internacional, exigindo a libertação de Mandela e de outros presos políticos, pessoas que em todo o mundo se aliaram ao movimento anti-apartheid. Apenas em 1982, eles foram transferidos para uma prisão próxima à cidade do Cabo, onde podiam receber visitas dos familiares com mais frequência. Foi passinho de formiguinha. Enquanto isso, a violência se alastrava e o país caminhava para uma guerra civil. Ainda preso, Mandela negociou incansavelmente com os líderes do governo em busca de uma solução que evitasse o caos. Em 1989, Frederick Willem de Klerk assumiu a presidência da África do Sul e anunciou a libertação de todos os políticos que estavam presos por fazerem parte de organizações de oposição ao regime. Assim, aos 71 anos, depois de 27 anos, Nelson Mandela foi libertado, prometendo eleições democráticas e uma África livre do apartheid. Com o fim de seu casamento e a oposição da extrema-direita, Madiba teve muitos desafios. Com voz tranquila, mas firme, as palavras desse líder extraordinário procuravam acalmar a população e desincentivar a luta armada. Ele se recusou a reagir com violência e por essa postura ganhou aliados e era reconhecido pelo mundo. Alguns meses antes das eleições, Mandela e Klerk receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz, por fazerem terminar o regime de apartheid, permitindo à maioria negra direitos civis iguais aos dos brancos, asiáticos ou membros de qualquer outra etnia. Em 31 de maio de 1961, a África do Sul havia se tornado uma república independente, rompendo seus laços com a coroa britânica. No entanto, somente em 1994 o país teve sua primeira eleição democrática, livre e justa. As pessoas estavam assustadas, mas ansiosas, por manifestarem seu direito ao voto. Era 27 de abril, quando brancos e negros enfrentaram filas enormes para votar. Nelson Mandela venceu as eleições para a presidência com mais de 60% dos votos. Chefes de Estado de todo o mundo visitaram a África do Sul para homenageá-lo. Em seu governo, Mandela queria reconciliar a nação e, para isso, criou a Comissão da Verdade e da Reconciliação, presidida pelo arcebispo Desmond Tutu. Mandela defendia que os problemas só poderiam ser resolvidos pelo diálogo. Além disso,
deixou para o país uma das constituições mais democráticas do mundo. Aos 80 anos, Madiba casou-se com Graça Machel e, com enorme popularidade, abandonou voluntariamente o poder a fim de preservar a democracia e abrir espaço para uma nova geração de líderes. Nelson Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, em sua residência, cercado por seus familiares. A sua última aparição pública havia ocorrido na Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, evento que mostrou a todos o legado de um líder histórico. Um país de economia emergente, com uma cultura encantadora e grande potencial turístico, que superou absolutamente os tempos de apartheid. Tem solução. Quando todos querem, tem solução, né? Então, é um grande mestre que soube resistir bravamente a grandes dificuldades, a grandes perdas, que sofreu muito. A gente nem imagina o quanto, não dá para imaginar, né? São coisas que só quem passa sente, mas que deixa pra gente uma lição de que é possível resolver qualquer conflito com diálogo, com calma, com segurança, com disciplina. É possível, com respeito, né? Então, esse é o nosso penúltimo Hora do Conto especial. Na próxima Hora do Conto a gente vai contar a história da Carolina, a única brasileira dessa coleção. Eu deixei ela por último justamente por causa disso. Um beijo e até daqui a pouco na aula de português.